Oi, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos vídeos? Então, é uma estratégia da Secretaria Municipal de Educação de Piraquara de que a gente, então, venha a cada mês, a cada semana, aliás, né, conversando sobre vários temas para passarmos juntos pela pandemia do Covid. Sou a Andréia Vismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional. Atuo lá pela Secretaria. Pessoal, hoje o tema então está voltado aos coleguinhas professores, meus colegas profissionais todos que estão em home office, em teletrabalho, porque o tema é esse: os desafios do home office. E são muitos, porque não era uma atividade que tínhamos facilidade, não tínhamos esse hábito. O nosso trabalho era totalmente outro, era presencial com as crianças nas instituições. E agora em casa, em teletrabalho, à distância, remoto, isso então é um novo hábito a ser criado, precisa ser treinado e leva-se um tempo. Da mesma forma que muitos de nós não tinha acesso às tecnologias ou não sabia lidar com algumas ferramentas, estamos tendo que aprender. Então também se torna um outro grande desafio. É, Outros desafios vêm junto porque muitos de nós em home office estamos com filhos em casa, tem que monitorá-los, tem que acompanhar as atividades remotas deles. Outros desafios são assim vários adultos na casa que todos estão em home office. Passamos às vezes com adultos em casa que estão desempregados. A falta da água é um outro desafio que atrasa nossas tarefas domésticas, e daí esse é outro desafio, porque além de a gente trabalhar, tem que cozinhar, tem que limpar, tem que fazer as atividades domésticas, então é tanta coisa junto que por isso que se torna um grande desafio em meio a uma pandemia. E é um desafio para todos nós, não é só para um ou para outro. Eu tenho conversado com muitas pessoas sobre isso e eu tenho visto que cada um coloca um ponto. Ah, para mim é difícil lidar com as crianças, para mim é difícil lidar com as tarefas domésticas, para mim é difícil as tecnologias. Então, para cada um vai ser um ponto, né? Existe uma técnica chamada Getting Things Done, que está em inglês e que em português a tradução é Resolva problemas de uma vez, é do David Allen, e ele sugere que, em primeiro lugar, façamos uma captura. Então, eu venho trazer essas estratégias e técnicas que eu estudei para ajudar na tarefa de home office e teletrabalho, para a gente se organizar melhor. Nesta primeira atividade de captura, nós vamos escrever, registrar tudo o que temos para fazer e para lembrar. Pode ser numa agenda, num planner, num quadro, num bloquinho de anotações, aonde para você funcionar melhor. Eu funciono muito bem com agenda porque a minha letra é enorme, é muito grande, então um planner não serve para mim. Eu gosto de agenda uma folha por dia, que eu posso escrever bastante. E ali nós vamos colocar todas as dimensões da nossa vida, profissional, pessoal. No meu caso, eu anoto as coisas de servidora pública, do consultório particular e da minha vida pessoal. Quem tem filhos vai colocar as atividades dos filhos também para abarcar tudo que tem para lembrar ali, conforme o dia. É legal estar alimentando à medida que entram novas datas, novos compromissos. Receber um WhatsApp com uma nova reunião, já alimente. Isso tem que ser alimentado constantemente. O segundo ponto ele chama de esclareça. Escreva bem certinho o que é para fazer para você não perder tempo adivinhando depois. Ai, o que eu quis dizer com isso? Ai, nem lembro mais. E aí aumenta a sua produtividade. Item 3, organize, que é assim, veja a ordem de importância. Tem coisas que têm que ser feitas hoje. Por primeiro, circule, marque, use marca-texto, faça asterisco, use um método de destaque para você saber que aquilo não pode deixar para depois. Reflexão é o item 4. Ele sugere que a gente faça coisas imediatamente e nem coloque na lista, que tem coisas que podem ser feitas em 2 minutos e você não vai perder tempo. E por último, ele chama o item de envolva-se, que é assim, envolva-se de um jeito que você termine aquelas tarefas e tire da lista, riscando, circulando, apagando, o método que você vai usar. Por que tirar
e linkar que você já terminou, te motiva. Nossa, como eu fui produtivo. Então, isso aumenta a motivação. Fazer isso todo dia, 20 minutinhos no final do dia anterior, vendo a agenda do dia seguinte, é muito favorecedor. Analise conforme a rotina da sua casa e da sua vida. No dia seguinte, você tem médico de manhã, por exemplo, você só vai fazer o teu teletrabalho à tarde. De tudo que você tinha para fazer e anotou, vai dar conta? Não é muita coisa? Será que tem algum item que você pode jogar para outro dia? Outro exemplo, você já sabe que os seus filhos funcionam melhor fazendo atividade remota pela manhã, você já percebeu isso? Então, todo dia de manhã vai ter atividade deles para você monitorar. Enquanto eles estão ali do lado fazendo, o que você já consegue fazendo do teu teletrabalho? O que você pode conciliar junto? Então, essas análises a gente pode fazer sempre no dia anterior, 20 minutos antes de parar de trabalhar, analisando a agenda do dia seguinte. Eu, por exemplo, eu levo muito em consideração a volta da água no meu condomínio. Então, quando ela volta de madrugada, eu sei que no dia seguinte eu já tenho que começar fazendo primeiro as minhas atividades domésticas para eu dar conta das coisas com a água. E daí, em seguida, eu começo as minhas coisas de teletrabalho, organizando tudo que eu tinha para fazer naquele dia. É importante também criar um hábito e uma rotina de acordar todo dia no mesmo horário e colocar todos da casa nesse esquema. Não estamos de férias e a gente prepara os filhos para entender isso também. Eles orientam que a gente troque a vestimenta, arrume a aparência e faça um bom café da manhã, para a gente preparar o cérebro para ele estar em alerta. Ó, você vai começar a trabalhar. Então, é muito favorável criar esse hábito de acordar sempre no mesmo horário, se arrumar, trocar a roupa, não ficar de pijama e nem deitado, porque isso não prepara o cérebro, deixa você sonolento, preguiçoso e o cérebro vai entendendo que você está relaxando e não trabalhando. Eles sugerem que a gente use então um espaço adequado. É claro que o nosso formato de trabalho é mais favorecedor se tivermos uma mesa com cadeira para trabalhar. Então pensa na sua casa, no seu espaço, é possível? Tem um espacinho ali com mesa e cadeira para você adequar? Os especialistas sugerem que quanto mais tiver uma luminosidade boa, arejado o espaço e com silêncio, mais concentração vamos ter e mais rendimento vamos ter. Eu já sei, por exemplo, que à tarde no meu condomínio o barulho é assim infernal, porque tem criançada brincando, os vizinhos resolvem fazer reforma, é sempre no período da tarde, assim que é o pior momento de barulho. Então, quando eu preciso gravar vídeos ou ter maior silêncio, eu sempre procuro pensar na manhã ou na noite, quando eu volto do meu consultório. Então, a gente tem que ir adequando algumas coisas conforme a nossa vida, conforme é a nossa rotina. A questão das pausas é muito importante, porque você desanuvia o cérebro, não fica ali trabalhando intensamente durante horas. Então, técnicos nesse assunto sugerem que a cada 2 horas a gente faça pausas de 15 a 20 minutos. E quando a gente faz as pausas, a gente até volta com insights e com soluções para as coisas que estávamos escrevendo, estudando, planejando, né? É bem importante fazer essas pausas. A questão de não misturar alimentação com trabalho, ficar trabalhando e petiscando, isso cria compulsão. Isso aumenta peso, não é favorável para a saúde física nem mental. Então, separem. A hora de trabalhar é trabalhar, a hora de comer é comer. Dá para conciliar a pausa com a alimentação. Eu faço isso. Então, como eu estou fazendo reeducação alimentar, quando eu faço minhas pausas, eu uso para fazer o meu lanchinho, que é uma fruta, umas sementes, um iogurte, né? Então, eu uso a minha pausa para isso. Quem tem filhos pode usar a pausa para atender os filhos. Quem tem pet pode usar para brincar com os pets. Cada um vai usar a sua pausa como quiser, mas essa pausa não pode ser para trabalhar, para ligar e resolver coisa de trabalho, porque daí você está trabalhando ainda. Essa pausa tem que ser para coisas pessoais, para arejar a sua mente, para se divertir. E passou um helicóptero agora.
Espero que não tenha comprometido. Também os horários das refeições devem ser muito bem respeitados para o home office funcionar. Então, respeite, pare naquele momento e coma. Lá num outro espaço, não no mesmo espaço de trabalho. Depois você volta e retoma o trabalho. Então, separem isso, que isso é mais favorecedor para o home office. Outro ponto é dividir as tarefas domésticas entre as pessoas da casa, para não sobrecarregar um só. Então, é muito favorável ter cronogramas na casa, em que os filhos participarão. Então, assim, é só a criança bem pequenininha que não participará, porque à medida que a criança já é maiorzinha, ela tem que entrar nos cronogramas de tarefas domésticas. Todos que moram no lar têm que participar. Cada um vai fazer uma tarefa. Todos os adultos da casa farão uma tarefa para não sobrecarregar uma pessoa só, porque estamos todos no mesmo barco no meio de uma pandemia e precisamos nos ajudar. Então, circular tarefas é muito favorecedor. Ter uma rede de apoio para os papais e mamães que estão em home office e têm filhos. Vai ter situações de reuniões, lives e, enfim, situações que você não pode realmente estar com os filhos. Se você tiver uma rede de apoio ou quiser construir uma rede de apoio, pode ser favorecedor. É o seguinte, pensar se tem um adulto, um vizinho, uma madrinha, uma vovó que more perto, que possa atender, que possa ajudar, que mora no mesmo terreno, que mora na casa do lado, que você possa pedir socorro em um momento ou outro, né? Em que realmente você precise. Eu acompanho um papai que trabalha muitos anos com home office e ele dá algumas dicas bem legais. Ele construiu com os filhos uma placa de reunião. Então ele faz os filhos participarem, o pequenininho faz desenhos e o maior escreve. Eles constroem aquela placa e aí quando ele pendura a placa, que não é toda hora, é só naquele momento que realmente ele não pode ser interrompido. Os meninos respeitam. Então, eles construíram junto, participaram do processo e aí funcionou. Eles internalizaram. No início, eles interrompiam, mas hoje isso já está constituído. Outro exemplo que ele dá são as reuniões no final do dia, onde todos sentam e vão discutir o que não deu certo no dia do home office na pandemia e o que deu certo e o que a gente pode melhorar para o dia seguinte. Outra sugestão, então, é assim, quando a gente está empacado no trabalho, estressado, com problemas desafiadores, a gente pode escrever sobre isso. Quando a gente escreve sobre isso, desafoga e acaba enxergando soluções. Ou então fazer aquelas pausas que a gente já falou hoje. Quando a gente volta com a mente mais fresca. Outra sugestão que eles dão são as conexões reais, porque a gente está muito no virtual, trabalhando muito com tecnologia. É celular, é computador, é live, é vídeo. Então é muito interessante a gente tentar fazer conexões reais. É claro que não podemos agora estar nos vendo e fazendo reuniões, aglomerações, mas assim, não use só o WhatsApp, telefone e ouça vozes das pessoas, faça vídeos com as pessoas que você gosta. Então é importante ver e ouvir também, não só ficar assim muito distante nas redes sociais ou então no WhatsApp. A questão do offline é bem importante, né? A gente tá sempre online. Então, eles sugerem que a gente tire o sábado ou domingo para desligar tudo, fica offline. Você não vai acessar nada, não vai assistir vídeo, não vai usar o WhatsApp, não vai entrar nas redes sociais. Se para você é muito difícil fazer isso, comece com horinhas. Então por 1 hora eu vou desligar hoje, amanhã por 2. Né? Então, é sugerido que no sábado e no domingo a gente tente desligar, porque neste momento a gente está usando demais e isso pode não ser protetivo para a saúde mental. Quero só olhar para ver se eu não esqueci de falar nada, né, do nosso bate-papo de hoje.
Pessoal, então era isso. Eu espero ter contribuído com essas estratégias, espero ter, né, ajudado, que a gente possa, então, a cada dia se adaptar com esses desafios de home office, aprendendo novas coisas. Um grande abraço e até nossa próxima conversa.